E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje vamos falar como identificar figuras gráficas no mercado de cripto. Então se segura e bora lá pro vídeo. Antes de irmos para o vídeo, preciso lhe explicar o que são figuras gráficas. Figuras gráficas são padrões que identificamos dentro do movimento do gráfico de um ativo, certo? E a partir desse momento, tomamos a decisão de fazer a entrada a favor da movimentação a qual o padrão está nos indicando, certo? Então, vamos parar de enrolação e bora para a minha tela. Estou na plataforma do TradingView, que é a plataforma que eu utilizo para fazer estudos. Eu gosto de operar no gráfico de 15 minutos. É um gráfico que eu me sinto mais confortável e que eu consigo identificar bastante figuras gráficas e obedece o padrão, certo? Isso daqui é o preço atual do Bitcoin, certo? E eu vou estar traçando aqui alguns padrões gráficos que eu consigo identificar e que eu utilizo para fazer minhas operações. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, aqui eu consigo identificar aqui um triângulo simétrico, certo? Um triângulo simétrico, a qual eu gosto de pegar a sua margem superior e a sua margem inferior para fazer os meus traçamentos e meus níveis de alvo, certo? Aqui temos um alvo. Eu gosto de traçar alvo de 50% e alvo de 100%. Podemos perceber que ele obedece bastante. Aqui eu consigo identificar uma cunha ascendente. Eu pego a sua borda superior e a sua borda inferior, pego o espaçamento e traço. A partir do momento que ela faz o rompimento dessa figura gráfica, essa LTA, certo? E eu faço o traçamento dessa expansão, é aonde eu vou ter como base de alvos, entendeu? Pegou no alvo de 50%, foi lá em cima, né? Mas depois retornou para vir buscar os 100% dessa figura gráfica. Olha lá, travou exatamente nos 50% aqui e foi lá em cima, né? Normalmente para poder pagar um pullback ou para tirar muitas pessoas que estão shortadas, que o Bitcoin tem esse tipo de comportamento, certo? E depois voltou e obedeceu os 100% dessa figura gráfica. Vamos dar uma olhada mais aqui para trás. Bom, logo aqui do lado eu consigo identificar um topo duplo, certo? Onde eu vou estar pegando a sua margem superior. Como esse pavio é muito exagerado, eu acabo desconsiderando e eu deixo onde tem mais volume de toque, ok? Eu coloco aqui embaixo, após rompimento, que no caso seria bem aqui, após rompimento, tá ok? Ó. Vamos ver aqui se vocês conseguem identificar. Ó. Estou pensando aqui. Topo aqui. Topo aqui. Topo duplo. Após o rompimento, eu coloco a projeção, né, a profundidade dos dois fundos, certo? E traço 100%, duplico, ok? E coloco na região de 50%, ok? Podemos perceber que ele já veio direto, ó. Podemos ver que ele já veio direto nos 100%, só que respeitou os 50% também, ok? E depois ele fez um rompimento, certo? Bom, bem aqui próximo aqui eu consigo identificar um ombro, cabeça, ombro. Onde? Aqui. Ombro, cabeça, ombro. Como que se opera? Pega a profundidade da cabeça, coloca após rompimento e percebemos que ele respeitou a região de
50% desse padrão gráfico. A partir do momento que você consegue ter essa visão de identificar cunha, triângulo, ombro, cabeça, ombro, topo duplo, fundo duplo, tudo consegue ficar de forma mais fácil. Os movimentos dos gráficos são todos fractais, ou seja, um movimento que acontece no gráfico de 1 hora pode acontecer no gráfico menor, entendeu? Eu gosto de utilizar padrões gráficos, figuras gráficas e a teoria das ondas de Elliott. É o que eu uso para me nortear dentro das minhas operações. Olha aqui, temos um fundo duplo, né? A partir dessa região, coloca após rompimento desse fundo duplo e podemos identificar o que? Nunca é à toa. Olha o que esse gráfico fez, foi buscar a região de 100%. Bom, um detalhe que eu quero acrescentar mais para vocês, que quando o movimento se inicia a partir de uma figura gráfica, se ele for aos 50% de uma vez e ele não pagar pullback antes de ir aos 50%, normalmente, nas grandes vezes, ele sempre vai respeitar os 50% e vai retornar para pagar o pullback. São raras vezes que esse tipo de movimento aqui acontece. Ele atingiu 50% e depois já foi, atingiu os 100% e entregou tudo de novo. Esses tipos de movimentos são raros de acontecer. Normalmente o que acontece? Ele vai nos 50% e volta para poder pagar o pullback para depois ir nos 100%. Certo? Agora eu estou aqui no gráfico da ADA Cardano. Né? Cardano aqui. O que é que eu posso identificar aqui dentro desse gráfico? Bom, eu consigo identificar um triângulo descendente, certo? A qual fez o rompimento aqui para baixo. Ele fazendo esse rompimento, o que é que você vai usar? Pega a margem superior e a margem inferior, coloca após rompimento. Você vê aqui, ó, esse daqui é um exemplo claro. Você vê que ele rompeu e pagou logo o pullback, certo? É esse tipo de figura gráfica que eu gosto de entrar, pois ele vai normalmente, na grande maioria das vezes, ele vai diretamente no alvo de 100%, certo? Agora, quando ele não faz isso, quando ele não vem fazer o pullback na figura, num padrão que a gente consegue identificar, ele vai a 50% e retorna para fazer o pullback na figura para só depois conseguir ir 100%, certo? Aqui eu consigo identificar o arco. Deixa eu traçar aqui para vocês. Bom, aqui é a figura arco. Né? É um padrão bem interessante, certo? Vai colocar após rompimento dessa mesma região e vai traçar a região de 100, duplica e 50%, certo? Aqui obedeceu e estourou todos os alvos, certo? Se eu colocar aqui o que está acontecendo agora no gráfico do Bitcoin, aqui está acontecendo um efeito expansão. Essa daqui é a figura que eu consigo identificar agora no Bitcoin, na ADA Cardano, certo? É essa movimentação. Quando ele não obedecer mais, normalmente você vai pegar a projeção da última onda, colocar após rompimento, ou seja,
Se romper para baixo, você tem essa projeção, certo? Aí você traz a projeção de 100 e 50%, ok? Mas se romper para cima, né? Sair, quebrar esse padrão gráfico, quebrar dentro desse padrão de expansão, você tem essa projeção do gráfico poder atingir esses níveis, certo? Vou colocar aqui. Eu sempre gosto de identificar os alvos com 50% e 100%. Dependendo da movimentação que a figura gráfica está fazendo, se pagar pullback, se não pagar, isso são critérios que vai fazer com que a minha entrada seja uma entrada forte ou seja uma entrada duvidosa, faz com que eu ou abaixe mais minha mão ou aumente mais minha mão a respeito de quantidade de entrada que eu vou fazer nesse rompimento desse padrão. Identifiquei um canal, certo? Um canal de baixa. Só que esse canal ele foi rompido para cima. Então, se ele foi rompido para cima, aqui acaba se tornando uma bandeira, certo? Você vai pegar do último fundo, certo? Do último fundo e vai colocar após rompimento. Você vai traçar os 100% e vai traçar também os 50% dessa figura gráfica. Perceba que, como ela fez o pullback, mas não fez nessa região, se formos colocar aqui uma região aqui essa região agiu como resistência, após o rompimento já agiu como suporte, tanto aqui como aqui também. Veja que travou nos 50%, veio pagar o pullback, só aí que foi andando para atingir o nosso alvo de 100%. Aqui eu consigo identificar uma cunha ascendente. Olha aqui. Certo? O gráfico é cheio de movimentações. Fez o rompimento para baixo, a figura gráfica, essa cunha ascendente. Traçamos a região de 100% e a região de 50%. Perceba que nessa movimentação, deixa eu ampliar aqui mais para vocês. Perceba que nessa movimentação o gráfico respeitou os 50%, voltou para pagar pullback nessa projeção, na nossa figura gráfica, não teve força suficiente para poder chegar lá, não teve força compradora suficiente para poder chegar nessa região, e já retornou nos 100% da nossa figura gráfica, certo? Aqui fazendo um fundo duplo, um fundo triplo, como muitos podem identificar, certo? Aqui o que você faria? Identificou esse tipo de padrão, esse acúmulo, fez um rompimento para cima, pega essa região, joga para cima, olha, tá vendo? Os movimentos são todos fractais. Eu consigo identificar esse tipo de movimentação, ó, foi direto no nosso alvo de 100%, após rompimento, e assim, ó, aqui é um rompimento de um canal, junto com um fundo duplo, um fundo triplo, que é mais forte ainda, certo? Ah, e aqui nessa figura gráfica, um ombro, cabeça, ombro. Ombro, cabeça, ombro, como assim aqui, ó? Ombro, cabeça, ombro. Nem sempre, algo que eu quero dizer para vocês, nem sempre as figuras gráficas vão estar perfeitinho como a gente consegue ver quando vai estudar. Nem sempre elas vão estar assim. Você tem que treinar, treinar, treinar sua mente para quando você bater o olho, você conseguir identificar uma figura. Nesse caso aqui, vejamos aqui se obedeceu. Ó, pega a profundidade da cabeça, coloca após rompimento, que no caso seria nessa região. E vejamos que foi, ó, obedeceu nossos 50%, certo? Deixa eu só ajeitar aqui. Ó.
obedeceu nossos 50%. Depois veio buscar a nossa região de 100%. E esse daqui é um exemplo claro de como utilizar projeções a seu favor dentro do mercado futuros e lucrar com esse tipo de conhecimento. Tá, ok? Bom, aqui eu consigo identificar um triângulo aqui, ó. Temos aqui um triângulo simétrico. Lembrando que para ter um triângulo devemos ter no mínimo 2 toques na parte superior e 2 toques na parte inferior, certo? Após esse rompimento, você vai pegar aqui, vai traçar após rompimento, obedeceu a nossa região de 50%, tentou vir buscar a nossa região de 100%, não conseguiu, certo? E fez o padrão arco novamente. Padrão arco. Coloca após rompimento. Coloca após rompimento. E olha, o padrão arco, ele é uma forte padrão de reversão de tendência. Certo? Essa grande maioria das vezes, ó, já identifiquei aqui 2 padrão arco e todos dois fez o rompimento e foi buscar diretamente o nosso alvo de 100%. E aqui ele já vai dar continuidade no nosso canal, que fez o rompimento para cima, fazendo uma bandeira, certo? Aí. Esse daqui é um pouco de estudo e um pouco de projeção que eu consigo identificar dentro do gráfico e utilizar dessas movimentações para tirar dinheiro do mercado utilizando apenas figuras gráficas. Só basta você estudar e treinar sua mente, a sua visão para conseguir identificar isso aqui de primeira, ok? Esse foi o vídeo. Ficamos por aqui. Se gostou, deixa o like, compartilha com um amigo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e é nóis. Até a próxima.